Sabe a conta de luz que chega todo mês? Por trás de cada linha e cada cobrança, existe um verdadeiro manual de regras. E é exatamente sobre ele que a gente vai conversar hoje, para desvendar essa relação entre consumidores e distribuidoras de energia aqui no Brasil. Pois é, muita gente se pergunta quem é que dita as regras do jogo. Quando a luz acaba, ou quando a conta parece estranha, quem decide o que é certo e o que é errado? A resposta está em uma única e poderosa regulamentação. E essa regulamentação é a resolução número 1000 da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Pense nela como o documento fundamental, o verdadeiro manual de instruções que detalha cada aspecto do serviço de energia que chega até as nossas casas e empresas. Então vamos seguir uma jornada bem lógica. A gente começa entendendo a base, esse manual de regras. Depois, passamos pelo processo de conexão, os direitos e deveres do dia a dia, como entender a conta, o que fazer quando dá problema e, por fim, damos uma olhada no que o futuro nos reserva. Ok, vamos começar pelo coração de tudo. A promessa central desse manual é garantir o direito a uma coisa chamada serviço adequado. Mas o que isso quer dizer na prática? Olha só que interessante. Serviço adequado vai muito além de só ter a luz acesa. Significa que o serviço tem que ser regular, contínuo, eficiente e, claro, seguro. E mais, a regra diz que os equipamentos têm que ser modernos, o atendimento precisa ser cortês e as tarifas justas. É um pacote completo de qualidade. Beleza, entendida a base, vamos para o começo da jornada de qualquer consumidor. Pedir a ligação de energia em um imóvel novo. Como isso funciona? O processo é todo padronizado, para não ter surpresa. Primeiro, a pessoa faz a solicitação. A distribuidora, então, analisa, vê se precisa de alguma obra na rede, apresenta um orçamento, se for o caso, depois executa o serviço, faz a vistoria e pronto, a energia ligada. Agora, um conceito técnico, mas que é fundamental entender, é o ponto de conexão. Esse é o nome do lugar exato onde termina a responsabilidade da distribuidora e começa a responsabilidade do consumidor. É a fronteira, digamos assim. E aqui a divisão fica super clara. A distribuidora cuida da rede da rua, dos postes, do fio que leva a energia até o limite da propriedade. Dali para dentro, toda a fiação interna, os disjuntores, as tomadas, tudo isso é responsabilidade do consumidor, que precisa garantir que tudo esteja seguro e funcionando bem. Certo, energia conectada, a partir desse momento começa uma relação de longo prazo, né? E como toda relação, ela é baseada em um conjunto bem claro de direitos e também de deveres para os dois lados. É uma via de mão dupla. O consumidor tem o direito de receber um serviço de qualidade, de ser avisado com antecedência sobre manutenções programadas, de questionar a conta se achar algo errado, mas também tem o dever de manter a instalação interna segura, os dados cadastrais atualizados e, claro, pagar as contas em dia. E falando em contra, vamos para a interação mais comum que todo mundo tem com a companhia de energia, a fatura mensal. Ela também tem várias regras importantes. Por exemplo, uma coisa que nem todo mundo sabe. A distribuidora é obrigada a oferecer, no mínimo, 6 opções de data de vencimento ao longo do mês. Isso dá uma flexibilidade muito boa para as pessoas organizarem seu orçamento pessoal. E se a fatura vier com algum problema? As regras são bem protetivas. Se a empresa cobrar mais por um erro dela, ela tem que devolver esse valor em dobro, com juros e correção monetária. E se alguém, sem querer pagar a mesma conta 2 vezes, a distribuidora tem que devolver o valor total, de forma automática, já na próxima fatura. Mas a gente sabe que, mesmo com todas as regras, problemas acontecem. Uma falta de energia, uma reclamação. O que a resolução diz sobre como lidar com essas situações? Olha só este padrão de serviço que interessante. Se for preciso ir a um posto de atendimento presencial, o tempo máximo de espera na fila não pode passar de 30 minutos. É um limite bem claro. E aquele caso clássico de um pico de energia que queima um aparelho eletrônico. Existe um processo formal para pedir ressarcimento. O consumidor tem até 5 anos para registrar o ocorrido. A empresa vai inspecionar o aparelho e, se o pedido for aprovado, a compensação pode vir em dinheiro, com o conserto do aparelho ou com a substituição por um novo. Para fechar nosso papo, vamos olhar um pouco para frente. O mundo da energia está mudando e as regras precisam acompanhar. Um grande exemplo disso é a possibilidade de gerar a própria energia em casa. A Resolução 1000 já traz as regras para o que chamamos de microgeração e minigeração. São esses termos que permitem, na prática, que uma pessoa instale painéis solares no telhado de casa e conecte esse sistema à rede elétrica pública.
E o que torna isso financeiramente interessante é o sistema de compensação de energia elétrica. Funciona assim: a energia solar que você gera e não consome na hora é injetada na rede. Isso vira um crédito em energia, que pode ser usado para abater o consumo da conta de luz nos meses seguintes. A rede funciona como uma grande bateria. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? À medida que a tecnologia fica mais barata e acessível, será que o futuro da energia está mesmo em cada residência, em cada comércio? Regulamentações como essa da ANEEL são peças-chave para construir o caminho para um futuro energético mais descentralizado e com o consumidor cada vez mais no controle.